você está assistindo a gente, com certeza você está usando o YouTube, ou o Facebook, ou o Instagram, alguma coisa, né? Alguma dessas avenidas aí que a gente pode chegar na sua casa. E é muito bom saber que é possível isso, que a gente consegue caminhar junto, né? Independente desse nosso afastamento, né? E hoje eu trouxe aqui meus amigos pastores, não todos eles, mas alguns deles estão aqui comigo para a gente bater um papo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como tem sido a vida por causa do que nós estamos vivendo. Eu oro para que seja realmente um tempo marcante, abençoador, enquanto você está aí na sua casa. Participe com a gente, você pode, né, também se envolver aí, colocando seus comentários, e a gente vai estar envolvido com o que você está falando também. Deus abençoe. Então vamos lá, pessoal da música, muito obrigado mais uma vez, turma do louvor. A gente está aqui com o meu querido pastor Cláudio, a gente está a meio metro de distância um do outro, mas a gente está com o pastor de irmã, pastor Rodrigo, e eu pedi que eles viessem para a gente poder, né, ter um bate-papo. Eu tenho nas últimas oportunidades que a gente tem feito culto, falado que o foco de toda a palavra de Deus que aponta para essa nossa dinâmica de vida com Deus tem a ver com o homem confiar em Deus. E, em geral, a gente não precisa se preocupar muito assim, se vai ser necessário confiar o tempo todo. Tem tantas coisas que a gente já se acostumou a fazer por conta própria, que a gente fala, Deus nem precisa participar. Mas se tem um momento onde, com certeza, todo mundo está pensando na nossa impotência, na nossa incapacidade, né? É esse momento. Se você está, né, ligando agora aí sua internet, participando com a gente, esse é o nosso culto de domingo à noite aqui da Igreja Jacarepaguá. E se você não frequenta essa igreja, é uma alegria imensa ter você com a gente. Se você que faz parte dessa família, que bom que você está aí com a gente. Estou com meus pastores amigos e vou deixar de se apresentarem um pouquinho aqui para quem não conhece. Pastor Rodrigo, dá um alô para o pessoal que está te ouvindo. Boa noite, queridos. Pastor Rodrigo aqui. A gente está vivendo esse tempo diferente, né, para cada um de nós e, né, enfrentando os desafios do dia a dia, reinventando muitas coisas, né, tendo que se reinventar, se adaptar, mas, acima de tudo, permanecer com a nossa fé inabalável. Né, a gente o tempo todo é desafiado, né, pelas circunstâncias, pelas notícias, mas a gente precisa manter a nossa fé no autor e consumador da nossa fé, nosso Deus. Isso aí. Pastor Rodrigo, casado com a Aline, tem a Isabela e o Guilherme. Como é que eles estão? Está todo mundo bem? Né, eu não sei como é que você que está em casa aí está enfrentando esses dias. Né, a gente sempre tem o desafio de ter os filhos em casa e com a organização escolar e os afazeres da casa. Eu, particularmente, estou indo ao escritório com bastante cuidado, mas mudou totalmente a nossa rotina, né? A gente fica pensando nos planos e a Aline está bastante atarefada com a aula online, né? Todo mundo reprogramando e refazendo cada item, tentando pensou que ia trabalhar menos, né? Tentando refazer o conteúdo né, para tratar de uma forma diferente. Realmente está sendo um desafio bastante grande. Mas o que eu falei para eles, né, falei para alguns amigos também, depois desse tempo, né, depois que isso tudo passar, muitas coisas foram começadas, né, que não existiam, muitas coisas que a gente está fazendo ou fazendo de uma forma diferente vão permanecer. Né, isso vai ser realmente, o mundo está dando aí uma guinada, né, uma guinada em várias coisas que a gente estava acostumado a fazer e por comodidade talvez, né, vamos deixando, vamos fazendo, está dando certo. E agora a gente está tendo que reaprender. É verdade. Pastor Cláudio, é o mesmo sobrenome do pastor Rodrigo, são família. Pastor Cláudio é pai do pastor Rodrigo e congrega e participa com a gente, é pastor aqui na nossa igreja. Eu queria que você também desse seu alô para o pessoal, pastor. Boa noite, queridos. Realmente é um prazer estar nesse momento aqui. Apesar de toda a circunstância aparentemente negativa,
mas nós temos um Deus que nos cura, que está sempre sobre a nossa vida, independente das circunstâncias. Vocês estão olhando para mim, estão vendo uma barba branca, uma careca, então estão vendo que eu sou da galera do risco. Eu sou da galera do risco. Ou seja, tenho um potencial maior. Mas aquilo que eu realmente tenho colocado, e eu ouvi o pastor Rodrigo realmente fazer uma colocação aqui importante, está sendo criado agora uma nova fase. Nós estávamos acostumados às mensagens de texto, e agora o FaceTime tem sido mais utilizado, porque como é bom nós olharmos as pessoas, pegarmos um telefone e falarmos como é que você vai, como é que você está passando. Isso é muito bom. Eu tenho realmente colocado para a Vânia, que é a minha esposa, que esse tempo que nós estamos em casa é um tempo de reflexão e é um tempo de prática daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém. Amém? Que bom. Vânia também? Tá, graças a Deus também. É bom saber. Depois eu vou te fazer uma pergunta, justamente por causa dessa questão, pastor, que não apenas você tem a idade mais avançada do que a nossa, um pouco, né? Mas você conheceu um pouco mais da história, né? Porque veio um pouco antes. E eu acho que você está na mesma casa que a gente, nunca ter visto algo assim, nem na sua geração, nem nas próximas que você viu dos filhos, dos netos, algo semelhante. E depois eu quero saber o que você tem para falar sobre isso. Pastor Dirman está aqui com a gente também. Boa noite, gente. Obrigado aí por receber a gente na sua casa. Mesmo longe, a gente tem a certeza que esse Espírito maravilhoso, o Espírito Santo, nos faz né? E nos faz unidos em amor. Mas não só você que é da família da fé. Obrigado a você que não talvez esteja nos conhecendo a primeira vez. Obrigado por deixar a gente entrar aí na sua casa e que sejam momentos de recarregar as suas esperanças e olhar de uma forma correta para esse tempo. E eu, ouvindo Cláudio e o Rodrigão falar, eu lembrei que logo quando iniciou essa crise, me veio uma imagem na minha mente, assim, muito séria, né? Eu pensava assim, eu já até fiz alguns estudos, falei sobre isso em algumas aulas que eu tinha dado aqui na igreja, sobre a velocidade do mundo, né? Como a gente estava, vou dizer que está ainda, né? Mas como a maneira com que a gente estava se desenvolvendo, conhecimento se multiplicando, e aquela velocidade, aquela coisa frenética, e a imagem que me veio muito claramente foi aquela freada que a gente dá, né? É como se o mundo tivesse sido obrigado a frear. É verdade. Né? E você dá, tipo assim, eu não sei, eu não estou querendo ser profeta, nem dizer nada, não tem base bíblica para falar isso, mas parecia que a gente estava num caminho, socialmente falando, de pessoas, né, de civilização, a gente estava indo para um caminho muito ruim, muito rápido. Imparável. Deixa eu pegar imparável. Deixa eu pegar um gancho no que o Dirman está falando. Essa questão do caminho social, né, que o mundo estava trilhando, você me fez pensar agora o quanto que a gente agora, nesses dias de ausência, está percebendo o quanto o contato que a gente estava tão acostumado, né, o quanto que a gente está próximo, ou essa distância, o quanto isso faz falta, né, o quanto que pessoas estão ficando, talvez se sentindo sozinhas, e talvez você esteja em casa aí, talvez você esteja, estou me sentindo sozinho agora, né? O quanto que a gente precisa valorizar esse tempo, não só em família, mas também a gente aqui enquanto família da fé, o quanto é poderoso, o quanto isso faz diferença na nossa vida. E muitas das vezes a gente até no descuido, né? E até assim na preguiça, e até na correria do dia a dia, não, hoje eu não vou, né? E não, depois tudo bem, não tem problema, porque estava fácil, sempre esteve ali, né? E agora a gente, quando está sentindo essa falta, o que um cotovelo não faz diferença? Para mim, nosso novo cumprimento, né? Hoje, né? Um cotovelo. Estou esquecido ele, né? Está tão lembrado. Verdade. Interessante complementando essa questão do freio, eu fiz até uma analogia. Eu lembrei, conversando com a minha esposa, Josine, eu falei, a gente quando tem estafa, eu tive estafa na semana do meu casamento, né? Porque eu tinha muita coisa para fazer, eu mesmo estava reformando. Caiu muita coisa sobre você. Foi muita pressão. E na sexta-feira, véspera,
Na quinta e na sexta sabe aquela coisa de parar? E a estafa tem muito isso, né? Quando você está num caminho que você não vai parar, o corpo te para. E eu percebi que o mundo estava... Me veio essa imagem na cabeça. Esse pessoal tem que parar um pouquinho agora, que do jeito que estava a situação, principalmente a questão social que eu falo, né? Do ser humano. A gente perdeu, como aquela música da Oda Célia falava há muito tempo atrás, a gente perdeu o nosso apoio natural. Estamos na dependência agora de um monte de coisa e que a gente, como você fala muito, é a verdade, a gente não sabe o que. O ser humano como um todo, a gente não sabe o que está nos esperando amanhã. A gente sabe que vai estar diferente, mas a gente não sabe exatamente como vai ser o mundo daqui a pouco. Isso, eu acho que o apoio natural vai embora. essa eu acho que é, para qualquer pessoa, a maior das crises, né? Você ficar doente é ruim demais, é muito desagradável. Já contaram alguns sintomas que são realmente desagradáveis, mas a maioria das vezes, a maioria das pessoas está conseguindo vencer os sintomas. Você ter que lidar com uma questão financeira desagradável, com certeza é muito difícil. Mas acho que a maior crise de todas é justamente você querer a definição e ela não acontecer. Qualquer coisa na nossa vida que exige uma definição nos deixa numa angústia muito grande enquanto ela não acontece, né? Uma definição, eu já atendi alguns casais que não resolviam uma questão e os dois sofriam porque não havia uma definição para o relacionamento, saber para onde ele vai, se vai permanecer, se vai terminar, né? A gente acredita num Deus que restaura qualquer coisa. Pessoas que estão esperando a resposta de um emprego, a resposta de uma causa na justiça, e os anos passam, né? A vida vai acontecendo e não há uma definição. Eu acho que a maioria de nós tem um pouco de otimista nesse momento. Eu acho que todo mundo sabe que vai haver uma definição, mas enquanto ela não acontece, dá uma angústia muito grande, né? A gente espera que ela aconteça. A gente tem expectativas e ansiedades e também preocupações. A gente quer, né? Então, tá bom, definiu aqui, então eu vou tomar esse tipo de atitude. É que a gente também fica naquela assim, você também não consegue, então eu não posso fazer nada, né? Eu quero fazer um comentário, né? Eu estava lendo um livro e o livro fez uma referência a um autor, a um outro autor. E eu fui dar uma olhada e acabei caindo num vídeo. Eu não me lembro se era um vídeo, se era uma entrevista, se era... Não me lembro exatamente o que era, mas tem um pequeno testemunho do Rick Warren falando o seguinte, que todo esse movimento, tudo isso, que já falei isso algumas vezes, todo esse movimento, tudo isso que está acontecendo, Deus está falando com as pessoas de formas diferentes em relação a isso. Né? E uma coisa que ele falou e que também fala do que a gente está batendo esse papo aqui, ele teve essa percepção dentro dele, que Deus estava falando para ele assim, Rick, olha, você como meu filho, você não pode depender da economia mundial. Você não pode depender. Né? E agora a gente está vivendo exatamente, né, você não sabe como vai ser. Você falou hoje pela manhã sobre investimentos, não investimentos, saúde, e vai ter... como é que a coisa vai funcionar, né? Se vai... a parte de abastecimento vai funcionar, não vai funcionar. A gente precisa... nada disso no nosso descansar. Controle, tá? Você não consegue controlar só que a nada gente, e eu me incluo nisso, né? A gente fica muito tentado e bombardeado por um monte de pensamentos que levam a gente a sair dessa zona de descanso e se tornar ansioso e o coração bate mais rápido, fica apertado. Mas são coisas que a gente não controla completamente, você não tem o menor controle sobre isso. Então, assim, é puro... se a gente analisar, né, friamente, a gente está gastando uma energia... à toa, né? Porque a gente não tem controle sobre isso. Eu não sei como cada um de vocês lida com isso, nesse sentido de... porque ao mesmo tempo que você não tem controle, mas você é bombardeado, cara, você tem que fazer alguma coisa. Ou então você vai ficar para baixo, ou então você tem que se posicionar. Eu não sei. Deixa eu como só que fazer vocês... um comentário, Rodrigo. Hoje eu recebi um videozinho curto. Se você já esteve num nevoeiro denso, você vai saber, literal, como é que estar no obscuro. Como é que a gente está vivendo agora, né? No obscuro. E o videozinho falava de uma pessoa que estava num carro
e que tinha uma pessoa do lado. E ao mesmo tempo em que ele ia andando com o carro, ele ia dizendo, e aí, agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? E aí a pessoa que estava do lado disse assim, não pare. Não pare. Não pare. Estava no mesmo carro e Conseguia ver melhor. Estava no mesmo carro. Não, estava no mesmo carro. Estava no obscuro da mesma forma, mas sempre falava. E ele e o motorista meio apreensivo, meio não sei o quê. E não pare. E aí chegou numa determinada hora em que o nevoeiro foi dissipando. E aí ele se acomodou no banco. Aí a pessoa que estava do lado disse assim, não falei? Então agora olha para trás e vê quantas pessoas desistiram. Quantas pessoas ficaram paralisadas. O que é que pelo menos para mim trouxe? Não pare. Não desista. Porque parar significaria estacionar no nevoeiro, né? É isso aí. Não, mas tem uma questão de segurança, sabia? Que para mim está tudo aí. Não estou falando da segurança em si. Tem uma questão de segurança mesmo. Isso eu acho que é uma normativa de trânsito, cidades ou que tem esse tipo de evento. A gente não tem aqui. Mas diz que você tem que diminuir a velocidade e não pode parar. Se você estiver no nevoeiro. Porque se você parar, a probabilidade de se ocasionar um acidente é enorme. E eu acho que isso a gente pode olhar para a gente hoje, né? Se a gente parar a nossa vida, né? Seja na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, se a gente parar, acidentes vão acontecer. Né, que podem tocar as nossas famílias, os filhos e o ambiente do trabalho, o ambiente da igreja. Isso também a gente pode relacionar com isso. Mas existe essa norma, norma de segurança de que você não deve parar. Orientados assim. É isso. Quando você estiver numa situação dessa, você não deve parar completamente para não ocasionar um acidente, mas isso pode funcionar para a gente nesse momento agora, né? Mesmo que a gente vá um pouquinho mais devagar, tateando um pouquinho mais, talvez seja... Tem tantos relatos bíblicos, muitos relatos bíblicos, que falam literalmente que teve um determinado momento que todo mundo queria parar. E aí o Senhor disse, não, agora é a hora de andar. Com cautela, mas é a hora de andar. Justamente porque tem um propósito, tem alguma coisa lá. Na verdade, praticamente todo mundo que Deus chama se sente muito incapaz, né? Está estacionado, né? Não quer dar essa caminhada. O Rodrigo colocou uma coisa que me fez lembrar do que Jesus mesmo fala, palavras dele, em Mateus capítulo 6, quando você não tem controle, né? Ele fala assim, por mais ansioso que você esteja, você acha que você consegue acrescentar alguma coisa, né? Você consegue acrescentar mais um segundo à sua vida, ou mais um centavo à sua vida, porque você ficou muito preocupado? Não, a nossa preocupação realmente é a coisa mais absurda, porque é difícil a gente conseguir evitá-la, mas ao mesmo tempo ela não traz absolutamente nenhum benefício para a gente. Pelo contrário, você às vezes só consegue piorar a situação, né? A gente está vivendo um período realmente histórico. Eu acho que ninguém vai ignorar isso, né? É verdade. A gente está começando no ano de 2020, algo que vai ficar marcado nos livros de história daqui para frente. Sim, sem dúvida. É como na minha geração, eu acho que na geração dos nossos pais, talvez avós, né? Nunca se viu nada tão forte. Eu não sei se eu estou enganado, eu não consigo lembrar de nada. A gente teve alguns fatos históricos marcantes que os nossos filhos já estão estudando na escola. Por exemplo, a última coisa que teve um efeito gigantesco global que eu me lembre, não foi uma questão econômica, foi a questão de um terrorismo, né? Sim, 11 de setembro de 2001, já faz aí 19 anos, e eu lembro que praticamente no ano seguinte, ou 2 anos depois, já estava sendo estudado como um fato histórico que mudou a cara do mundo. Na verdade, aquele evento, junto com o crescimento da internet, mudou a cara de como o mundo vê muitas coisas, inclusive religião. Mas eu acho que nada no impacto que tocasse tão longe assim a vida de tanta gente ao mesmo tempo. Mesmo gente que nem está infectado, né? Mesmo gente que talvez nem vá ficar, e ainda assim está sendo, o que eu tenho ouvido falar, que cerca de 1/3 ou mais da população mundial está sendo afetada porque está em casa, né? Está parada. E muito até por conta da era em que aconteceu, né? A era da informação tão rápida. Exatamente. Você vê que a coisa começou embrionária lá na China,
o mundo já sabia. Começou a pé no freio de leve. E aquilo foi seguindo, e a maneira com que a China tratou já é conhecida, e todo mundo tem que fazer igual. Talvez as outras pestes que tiveram há muito tempo atrás não foram documentadas, e o pessoal apenas deixa a vida levar, não tem jeito. O que foi Hoje documentado... se sabe o que fazer. Então, Está se tentando fazer, e por isso talvez essa convulsão toda no mundo, eu acho até que, por conta disso também. com certeza, uma das repercussões mais fortes é na comunicação, né? A gente está falando dessa questão da confiança, né? E tem esse lado bom, né? De a gente perceber. Outro dia eu vi até a entrevista do ministro da Saúde, o Mandetta, falando sobre assim, o que eles estão aplicando, né? Já tem uma base do que foi aplicado na China, na Itália. Esse histórico chegou aqui, como isso funcionou. Eles parece que o pessoal da China mandou os genomas, acho que fala assim, genomas do vírus, as características e tal. Isso chegou aqui com uma rapidez incrível, e muitos países puderam se preparar de uma forma mais eficaz, com mais tempo. Mas tem um lado também, a gente está tocando essa questão da confiança, tem um lado dessa comunicação, que a gente está vendo um bombardeio também, de gente falando um monte de coisas. Muita coisa. E de informações completamente contraditórias, que vem direto contra nós, contra o nosso coração, contra o nosso pensamento, tentando desestabilizar a nossa fé e a nossa confiança, né? Sobre isso que você falou e que o André acrescentou, eu ouvi de um especialista essa semana. Ele falou assim, ele é youtuber. Ele falou assim, não use rede social para se informar, não use internet para se informar, não é a melhor hora. Use para se conectar. Mas use as mídias oficiais para se informar, que é a informação mais segura. Até que você use poluído mesmo. O meio da internet pode ser, dependendo do canal, né, da fonte em si, pode até ser digno de confiança. Não necessariamente o meio, mas a quantidade na rede social de informação que você recebe. A gente recebe informação com todo tipo de tendência, né? O que a pessoa ela quer mostrar. Eu vi um vídeo, por exemplo, de uma pessoa que flagrou lá na câmera uma senhora oriental, que ele acredita que é chinesa, a gente nem sabe se espirrando em alguns lugares. E aí criou-se uma teoria de que tem chinês no mundo inteiro, terrorista, espalhando o vírus. A pessoa, quando quer que alguma coisa seja daquele jeito, ela consegue construir toda uma narrativa. Ninguém tem nenhuma base, né, hoje. O que tem de teoria da conspiração, que a gente tem que analisar com muito cuidado, com muita calma. E ainda assim nós somos, né? Nós estamos rodeados, e às vezes a gente faz isso, né, de gente que espalha essas notícias. Nós somos transmissores dessas fake news de um jeito. Eu estava no primeiro domingo desse mês, no segundo domingo, né, quando já tinha praticamente, já estávamos parando de ter que fazer culto na igreja. Vindo para a igreja, a minha esposa leu uma notícia dizendo que o presidente Bolsonaro estava decretando feriado. Quer dizer, a gente nem sabia como é que ia desenrolar, mas que o presidente estava decretando feriado nacional o mês inteiro e não tinha nada ainda. E depois ela clicou. Eu primeiro acreditei na notícia. Eu ia até falar para a igreja naquele dia, gente, que coisa que a gente está vivendo. E quase que eu prego uma peça em mim mesmo na igreja, porque depois ela clicou e apareceu uma foto do Tiririca, dizendo assim, é mentira, abestado, né? Como a gente de vez em quando recebe. E eu fiquei com uma raiva, como a gente, né, facilmente é enganado hoje. A quantidade de informação, e muita informação falsa, de gente que quer enganar. Só isso. Não é gente que fez isso sem querer, não. Gente que lá no início já quer enganar você. E fora os outros que não sabem que estão sendo falsos, porque acreditam em alguma coisa, ou receberam alguma coisa, e não entendem do assunto, mas ainda assim passam uma informação. A gente vive esse tempo. Deixa eu fazer um apêndice aí, André. Você trouxe para todos nós uma palavra, eu acho que, assim, que tem, pelo menos tocou no meu coração, e creio que tenha tocado em muita gente. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz? Porque eu sou de um tempo que a palavra de uma pessoa era suficiente, não havia mais necessidade
Eu, pelo menos, passei alguns pedaços onde não tinha nem papel. Não precisava nem assinar nada. Não, Só apertava a mão. está resolvido. E eu vejo esse cataclisma, para mim é um cataclisma, que houve em que ninguém hoje acredita em todo mundo. Em praticamente ninguém, né? Então aí você passa a ficar sem orientação. Apesar de alguém ir lá na televisão, se duvidar, na hora que vai ser realmente colocado, aquela palavra já não é a mesma. Porque a ideologia, aquela condição. Então aquilo que você realmente trouxe para nós, eu acho que é fundamental. Pelo menos nesse momento, eu acho que é vital nós sabermos qual é a voz que nos orienta. Qual é a voz Eu acho que naturalmente, eu acho que o tempo vai passar. Eu tenho essa impressão, vocês me corrigem se vocês acharam diferente, mas as pessoas vão ficar exaustas de tanta informação e tanta informação falsa, né? Eu não sei o que vai gerar, né? Se alguém vai... Descrédito generalizado também Pois não é nada bom, né? Não é nada bom. Tudo que você ouve, você tem dúvida. Nada você consegue mais acreditar. Por um lado, é claro que é importante você checar as fontes, mas tem coisas que você não vai conseguir. É claro que tudo que está acontecendo não está sendo arquitetado para a comunicação global enganar você. Claro que, né, hoje em dia não é tão difícil você checar algumas fontes. Mas é tanta informação que eu acho que, como eu disse, é um tempo que isso já vinha acontecendo. Na época das eleições, fake news foi para tudo quanto é lado. E qualquer coisa que acontece em âmbito global também, a gente ouve muita informação. Mas esse tempo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram alguma manifestação assim de medo, de pavor, que impressionou vocês, que chamou a atenção? Justamente, não necessariamente só por causa de uma fake news, pode até ter sido, mas por causa do que está acontecendo, teve algum fato que chamou a atenção de vocês, assim, que vocês viram na televisão ou na própria internet? Hoje eu recebi uma notícia, eu não vi em detalhes, mas a pessoa muito próxima a mim falou sobre um outro fulano, e o argumento, a palavra que ela usou foi exatamente isso: ela está completamente desesperada. Uhum. Aí eu, tipo assim, tinha guardado as devidas proporções, se sente meio ET, né? Porque eu acabei olhando para mim e falei assim, eu não tenho, graças a Deus, não tenho visto nas pessoas próximas a mim, que são, a maioria delas são do reino de Deus, né? Nem todas, mas eu não tenho visto esse desespero a esse ponto. Uhum. Mas o incrível é de você saber que isso é verdade. E infelizmente, até mesmo, e a gente percebe isso por algum tipo de comentário, até no povo de Deus, né? É verdade. Infelizmente, a gente vê isso. E, em cima daquilo que o Rodrigo falou, sobre confiança, né, que foi o tema dessa manhã, não há um momento melhor, lógico, de você provar dependência, confiança de Deus e provar tudo aquilo que eu sei que você sabe na palavra, né, que você já recebeu uma base bíblica. Mas confiança é algo que você só percebe, até você mesmo percebe o quanto você confia quando você precisa usá-la. Quando finalmente isso é colocado à prova. A gente é cristão, a gente vive num país muito bom, gente. Né? A gente pode falar que a gente tem, pelo menos 30 e tantos anos de evangelho. Eu posso dizer, lutas pessoais. Agora, luta com o povo de Deus, perseguição, momentos de crise. Eu conto nos dedos coisas difíceis que nós passamos assim, num nível social, a nível Brasil, em geral. E a gente está dentro de uma oportunidade, a gente tem alimento, tem base, a gente tem coisa na palavra. Eu vejo alguns cristãos falando, como eu tenho ouvido falar a respeito de castigo de Deus, gente, eu não consigo entender de onde sai isso na Bíblia. A gente olha, busca na Bíblia, não tem base nenhuma. Hoje mesmo eu ouvi falar sobre essa palavra de novo e lembrei de Isaías, quando fala o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Uhum. Né? Não tem base para você puxar para você. É. E até por conta da maneira como a coisa está se desenrolando, as pessoas estão sendo afetadas da maneira, não vem, nem humanamente você tem sentido nenhum nisso, né? Então, eu creio que o povo de Deus, hoje a gente está com a grande oportunidade mesmo de aumentar bastante o nosso nível de confiança nele, provar muito isso. E sobre o que o Rodrigo falou, às vezes eu me vejo assim, Rodrigo, também. Né? Quando eu começo a raciocinar, humanamente falando, onde vai dar isso?
Aí começa as conjecturas a vir na cabeça, e é a ordem natural, o rio corre para o mar. A água que você joga na ladeira, ela vai para baixo. E quando você começa a pensar, você começa a fazer... E eu tenho percebido isso, como base que eu tive na minha vida, ensinamento de muitos homens de Deus, na escola Atos, eu falo para você, meu querido irmão, aqui, que teve essa mesma palavra, acho que você tem na família da fé, converse com você, converse com a sua mente vai muitas das vezes puxar para você como vai ser. Naquele momento, traz ela cativa ao conhecimento de Cristo. É uma prática, eu tenho praticado isso. É um exercício. É um exercício. Eu tenho que me exercitar. Volta e meia eu estou indo, eu começo a esfregar a mão, falei, caramba, como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Aí quando ele falou, como que eu vou saber como vai ser? Não sei. Não. Agora, eu sei que Deus está comigo. E isso renova. Ele não perdeu, por mais no nosso entendimento louco que seja, não saiu o controle dele. Uma das coisas que eu, conversando com a Aline, falei da preocupação, né? Tá todo mundo... né? E a gente está, óbvio, tomando esse cuidado, né? A gente não está fazendo os cultos aqui na igreja, estamos fazendo online, a gente está tomando todo cuidado e critério aqui, mas está todo mundo olhando para a saúde, está todo mundo olhando para o corpo. Mas a gente não pode descuidar do emocional, a gente não pode descuidar da mente, né? Que às vezes, né, a gente está tomando todos os cuidados e a mente está completamente nos levando para outro lugar, doente, né? No sentido de se deixar levar, ficar vulnerável, né? E aí eu queria deixar uma pergunta para vocês, assim, já que a gente está falando dessa questão da dependência, como, né, a Dilma já falou um pedacinho aqui, mas como é que, pastor André, pastor Cláudio, alguma forma, algum exercício, né, para a gente domar esses pensamentos e levar nossa mente, como Cristo diz, né, nosso pensamento cativo, né, como a Bíblia diz, levar o nosso pensamento cativo a Cristo, a obediência de Cristo. Como é que a gente pode... Eu acho que ninguém escapa. Na Bíblia você vai ver que até os grandes heróis passaram por esses momentos de crise, né? Você não escapa de ser assaltado por essas preocupações. Um momento como esse é difícil. O que o Dirmão falou acontece comigo também. Essa semana eu tive notícia de uma pessoa da igreja que contou para mim, conversando comigo, falou que alguém da família ligou e começou a contar as coisas que estavam acontecendo com fulano de tal, com Beltrano, e ela usou mais ou menos essa expressão também, eu estou desesperado, não sei como é que vai ser. E a pessoa do lado de cá falou, por favor, acalme-se, e começou a falar de Jesus, que a pessoa, embora sendo alguém que frequenta a igreja, precisava ouvir uma palavra que renovasse essa visão, né, de que Deus está com você, nós vamos crer, a situação vai mudar, porque aquela pessoa estava completamente contaminada por esse espírito, né, por essa questão de preocupação, de ansiedade. E eu acho que o Dirmão acertou em cheio aqui quando ele falou, eu estou me treinando. Eu acredito que a gente vence preocupação uma de cada vez. A gente não vence aquilo como quem vence uma guerra, você vence cada batalha. Eu acho que todo dia é dia de você se posicionar para vencer. E nem sempre, vamos ser sinceros, nem sempre você vai conseguir ser, né, completamente vitorioso ali. Mas tem um novo dia chegando aí, você pode, né, acordar para um novo tempo. Eu acho que é importante você que está ouvindo a gente, aliás, se você está agora participando aí, começou a ver esse nosso culto diferente, nós estamos conversando sobre o que a gente tem visto, sobre o que a gente tem ouvido. É muito importante, né, que você se dê o direito de dormir essa noite e acordar amanhã e saber que Deus pode mudar essa circunstância completamente, né, que o dia mal termina também. Pode ser que ele demore mais do que a gente queria, né? Mas se a gente não conseguir vencer a preocupação de hoje, em algum momento, né, você pode dizer, não, o mundo não acabou hoje, a gente vai continuar vivendo amanhã e a gente pode ter uma confiança de que Deus tem esse mundo nas suas mãos. Eu acho que é muito fácil falar isso. Eu estava até hoje de manhã mencionando no culto, né, que dizer para alguém, confie em Deus, não é difícil. Mas realmente, no meio da tua tempestade, no meio das suas circunstâncias, confiar vai exigir esse exercício. Você, um dia de cada vez. Vocês já devem ter se familiarizado com o lema dos alcoólatras anônimos, né? Mais um dia. Só por hoje. Um dia. É uma decisão diária de se manter ali. Terminou esse dia, eu tive uma vitória, eu consegui me manter firme. Porque, mais uma vez, fique preocupado, vai mudar alguma coisa? Vai fazer alguma diferença? Mas tem gente que acha que se não ficar preocupado, parece que está sendo irresponsável.
Não, uma coisa é bem diferente da outra. Você pode ser responsável, você não precisa ser inconsequente, mas você precisa ter nesse momento essa postura de firmeza, de equilíbrio, até porque com certeza tem gente que vai precisar disso em você. Talvez seus filhos, talvez seu marido, sua esposa, precisa muito dessa firmeza nesse momento. A vida não vai terminar agora, tem muita coisa ainda pela frente. Só para não perder teu gancho, André, como a Bíblia, como algo que ajuda muito no dia a dia é isso. Você vai ser assaltado, não tem jeito que... Tem hora que a gente participou de uma reunião aqui essa semana, né, na igreja, e... Peraí, você vai ser assaltado pelo quê? Pensei a mesma O coisa. sinal está até mais calmo, né? Está tendo menos assalto, graças a Deus, né? É. É um ponto forte aí. Pelo menos você está vai sendo pouco noticiado. É verdade. Né? Você vai ser assaltado por esse tipo de pensamento, não tem jeito. A gente fez a reunião essa semana, projetando algumas coisas aqui na igreja, e eu não falei com você, André. No outro dia eu acordei 5 horas da manhã, assim, meio sem sono, e comecei a pensar naquilo que a gente tinha conversado. Aí entrou... Só para o pessoal não ficar em suspense, a gente está pensando no futuro da igreja mesmo, né? Como que nós vamos manter e continuar Aqui diante nós, do novo aqui cenário. nós também, fisicamente, puxamos o freio de mão. É. E diante de um monte de projetos, a gente puxou e é hora de depender de Deus e deixar o vento levar esse barco, né? Mas Deus está no controle. E eu pensei, e ali eu comecei, sabe aquela coisa que você quer dormir? Eu queria tanto dormir, cara, mas martelando a cabeça. Preocupação, querendo chegar e tomar conta. É. E ali por isso eu lembrei de falar isso com o Rodrigo, eu consegui exercitar aquilo ali, né? Por mais, e como a Bíblia é pragmática nesse caso, Jesus foi muito pragmático, e ele falou claramente nesse versículo, que vai te adiantar você ficar pensando nisso? Foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, Senhor, não adianta nada. Tudo que eu tinha que constatar, eu já constatei na reunião, tudo que eu tinha que projetar, eu já projetei, eu vou confiar em Ti. Amém. Né? E ponto final. E isso é um exercício. Você vai escolher continuar pensando e se preocupando e não acrescentar absolutamente nada. Aí posso entrar naquela questão, é fácil falar, mas é um exercício. Precisa tomar conta disso aqui. A mente mente para a gente. A mente quer tomar conta, às vezes, da nossa realidade que não existe. Não é essa a realidade. Deus cuida de nós. E eu preciso, nessa hora, ser prático, como a Bíblia manda ser. Deixa eu relembrar, eu tenho falado com várias pessoas, qual o versículo mais pregado na nossa igreja? Ih, tem vários, mas vamos ver. O mais pregado de todos? Renovação da mente. Romanos 12. Renove a sua mente, não se amolde às coisas do mundo. É verdade. O mundo jaz no maligno. Cada vez que você para com alguém por qualquer motivo, não tem um outro assunto. O assunto é o medo, o assunto é o temor. O que vai acontecer? Mas nós estávamos falando aqui, eu estava lembrando uma palavra de Tiago, que diz que a gente deve ser praticante naquilo que nós estamos ouvindo, ouvimos todo dia. Nós não ouvimos há um mês atrás. Não, a gente está ouvindo todo dia. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Então a gente tem que... Eu acho que é nesses momentos em que alguns versículos ficam muito fortes na nossa vida, a ponto de nós não esmorecermos. Né? Então ele fala lá, não desista, eu estou contigo em qualquer circunstância, em qualquer condição. Então eu acho que esse é o momento de nós sermos praticantes daquilo que nós temos ouvido e temos nos enchido. A fé que abala o mundo. Essa é a fé que abala o mundo. É a prática da fé, a prática de que Cristo tem a nossa vida nas mãos. Então, é Ele que vai realmente conduzir. É isso aí. Em resumo, queridos, né, tudo que a gente está falando aqui acaba caindo sempre na mesma questão de você estar sendo dirigido hoje pelas vozes que você tem ouvido. Se você vai só ouvir voz que vai te deixar preocupado, adivinha o que vai acontecer? Claro que você vai viver ansioso, preocupado, mas faz diferença e faz toda a diferença. A gente sempre volta a dizer, é muito fácil falar, realmente, toda a mensagem que a gente prega, a gente poderia colocar o título assim, é bom demais para ser verdade, né? Porque o que Deus nos oferece é bom demais, e nós cremos que é verdade, mas para muitas pessoas, né, diante do que estão vivendo, na sua tempestade pessoal, no que eles estão vivendo, e nesse caso agora, né, o que o mundo está vivendo, é difícil demais enxergar
e confiar em Deus no meio disso tudo, porque a gente não consegue ver outra coisa. Mas experimente colocar os seus olhos na palavra. Experimente meditar um pouquinho na sua Bíblia. Né? No início desse ano a gente trouxe uma palavra aqui na igreja, usando uma pesquisa que foi feita, dizendo que pessoas que leem a sua Bíblia diariamente, elas experimentam uma vida completamente diferente de outras pessoas. Eu não estou falando de gente que é crente ou não é crente. É gente que medita na palavra. Essa pesquisa dizia o seguinte: se você lê a Bíblia ou tem contato com a Bíblia uma vez por semana, como a maioria das pessoas, às vezes vai à igreja ou ouve um versículo, a tua vida, né, você experimenta na sua vida algumas coisas muito boas e mudanças. Mas aí tem 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes nessa pesquisa dava um salto, porque as pessoas estavam muito mais ligadas ali na palavra, meditando quase que todo dia na palavra de Deus, que realmente 4 vezes por semana é a maior parte da semana, e você está ali ligado no que Deus está falando, faz toda a diferença. Todo mundo, né, que você conhece da sua igreja, se você frequenta uma igreja, vai poder confirmar que a palavra de Deus faz toda a diferença, especialmente em momentos como esse. E a gente quer que você fique nesse domingo à noite, né, com essa verdade no seu coração. Amanhã, segunda-feira, né, é um novo dia, Deus está começando algo novo na sua vida. Quem sabe vai ser o tempo de você renovar, de começar uma renovação dentro de você, apesar de tudo que está acontecendo. Você não tem, ninguém de nós tem o controle, né? Mas você tem um controle, você tem o controle das suas reações, de como é que você vai receber e como é que você vai, qual vai ser o seu comportamento diante de uma adversidade. É interessante, eu acho que Deus está sempre observando como é que a gente se comporta no meio da adversidade. E em geral Ele espera que a gente olhe para Ele e confie nele. Né? As nossas forças não são tão grandes assim, mas a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Então, olha, nessa noite de domingo, se a gente deixar, a gente vai conversar aqui até amanhã, né? O papo é bom, a gente conversa, e a gente queria deixar isso no seu coração hoje, né? Que Deus que começou essa boa obra na sua vida, Ele não vai falhar não, Ele vai completar essa obra na sua vida. Você pode ter confiança nele. E preste atenção que a sua parte é meditar no que Ele falou muito mais do que o jornal, do que o WhatsApp, do que o Facebook, que pode ter até coisa boa. Você com certeza vai conseguir coletar, vai precisar garimpar um pouco, mas vai conseguir coletar coisas boas, né? Coisas úteis para você nesse momento. Informar-se é importante, mas fique muito mais ligado no que Deus disse para você, no que Ele disse a teu respeito, no que Ele falou sobre a sua segurança, a sua proteção, o cuidado que Ele tem com você. Que essa noite seja maravilhosa, que você possa dormir bem, descansar e ter uma semana fantástica. Amém? Amém. Nós vamos orar. Fala, Zigão. Não, pode ir. A gente vai orar. Vou até pedir para o pastor Cláudio fazer essa oração por você. Mas antes da gente terminar esse encontro, eu queria te falar, hoje é um dia de culto, e se você estivesse lá na igreja, nesse ambiente aqui da igreja com a gente, você ia ser convidado a participar dos desafios da igreja, das ofertas da igreja. Mas deixa eu te falar, o principal que a gente fala na igreja, sempre foi aqui na igreja sobre ofertas, não é como a igreja tem desafios, e nunca teve tantos, né? Nesse momento a gente está, confesso a você, passando por uns momentos mais difíceis, com certeza, e não é novidade para você. Mas a gente continua declarando a mesma coisa. Deus é o Senhor dessa igreja, Ele é poderoso, né, para fazer acontecer o que tiver que acontecer. Ele é poderoso, como eu ouvi um pastor, né, de trazer um homem aqui com uma mala de dinheiro e deixar aqui na igreja. Deus pode fazer qualquer coisa, mas Ele quer fazer algo na sua vida, e esse é aquele momento, é aquela oportunidade que você não pode perder. Né? Eu ouvi um pastor dizer isso, eu nunca mais esqueci. Deus frequentemente nos leva a lugares onde nós dependemos exclusivamente dEle. Deus frequentemente vai nos levar a lugares onde nós vamos depender exclusivamente dEle. Talvez seja o momento que você esteja vivendo, talvez seja o momento que muita gente está vivendo. Eu acho que é hora de você provar, né? De você conhecer o que Deus tem para você. Confia nele. Quando Jesus fala sobre dinheiro, quando fala sobre riqueza, ele fala, olha, cuidado, porque dinheiro pode ser um Deus na sua vida, e você não vai conseguir servir a Deus e servir ao dinheiro. Dinheiro é para servir você. E dinheiro com certeza traz preocupação, às vezes traz uma segurança enganosa e tantas outras coisas. Mas Deus, se você confiar nele, Ele é a tua fonte. Ele nunca deixa faltar para os seus filhos. E quem confia em Deus nas suas finanças vai experimentar prosperidade. Nós cremos assim.
Então, como é que você vai fazer para você ofertar? Se você quiser ofertar, nós não estamos tendo o culto na igreja, mas você pode ofertar online, né? Você pode fazer isso da sua casa mesmo. E talvez você tenha aí com você, né, um hábito de fazer as suas transações financeiras pelo seu banco eletrônico. Se você tem um desses dois bancos aqui, é muito fácil, Itaú ou Bradesco. Se você é de outro, cliente de um outro banco, você também pode fazer um DOC, né, um TED, não é muito complicado. E aí estão os dados bancários da igreja, do Itaú e do Bradesco. Muita gente faz isso aqui na igreja, então a gente está facilitando para as pessoas fazerem isso de casa. Outra opção é você baixar o nosso aplicativo. Muita gente da igreja, quase todo mundo já tem. Mas se você ainda não tem, você pode baixar para iPhone ou para Android, entrar no aplicativo da igreja e lá tem doações. E se você clicar em doações, você vai poder fazer a sua oferta através do aplicativo. É como eu faço com alguma frequência. Outra maneira de você fazer isso é entrando na página da igreja, igrejadjacarepaguá.com ou igrejaniv.com. Se for igrejaniv.com, você vai escrever lá Jacarepaguá, você vai encontrar lá, vai procurar a Igreja de Jacarepaguá. Também está lá, contribua. Qualquer uma das duas páginas tem esse nome lá numa das abas, contribua, e você vai poder ofertar através dos bancos virtuais que a gente oferece. E a última maneira, que talvez muitos vão querer adotar, é vir até aqui no espaço da igreja, nesse horário, de 10 às 3, 10 da manhã às 3 da tarde. Todo dia, de segunda a sexta, tem um pastor aqui na igreja, nesse horário, para atender você. Se você quiser ofertar na igreja, trazendo a sua oferta em dinheiro, ou querendo usar o seu cartão para usar a maquininha de débito, vai ter alguém para atender você nesse horário, tá bom? De antemão, fica a minha imensa gratidão, porque você se mantém fiel, porque você é generoso, porque você está envolvido com o que Deus está fazendo nessa igreja, você mantém também essa obra. Eu dou graças a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você participar. Nosso assunto hoje foi confiar em Deus, apesar do que você está vendo, do que está ao seu redor. E se você hoje está vivendo uma vida de ansiedade, preocupação, eu creio que quando você orar com a gente hoje, as coisas vão começar a mudar. Deus vai começar a mexer no seu interior. Então creia, confia nele, tenha certeza de que ele está cuidando de você. Vamos orar? Senhor, nós queremos estar te agradecendo, Senhor. Sabemos que muitas coisas vêm contra nós, nos afugentam, nos traz medo, mas nós temos um Deus vivo, que nos acompanha em tudo onde nós formos ou o que viermos a fazer. Nós podemos confiar em Ti porque Tu és o nosso refúgio. É verdade. Tu és aquele que vai à nossa frente, colocando, Senhor, um caminho pautado realmente na Tua palavra, aquilo que Tu tens para cada um de nós. Amém. Traz conforto, Senhor. Traz conforto para aqueles que estão realmente atribulados. A Tua palavra é vital neste momento, justamente porque vai trazer a paz que excede todo o nosso entendimento. Amém. Vai trazer aquela condição em que nós podemos estar sentados num lugar, descansando em Ti, porque sabemos que temos o melhor, Senhor. O melhor está à nossa frente, porque Tu vai retirando todas as dificuldades. Nós não sabemos quando vai finalizar isso, mas com certeza Tu sabes. E eu tenho certeza absoluta que nestes momentos onde vamos passar, Tu estarás com as Tuas mãos, segurando as nossas mãos. Amém. Nos liderando, nos direcionando para o melhor da nossa vida. Amém. A Tua promessa diz que nós teríamos uma vida e vida com abundância. Então, Senhor, nos tranquiliza. Faz com que a Tua paz esteja em nós. E que nesse momento, Senhor, em nossos lares, com as nossas famílias, nós possamos ter palavras abençoadoras, palavras realmente que digam exatamente o que nossa mente às vezes quer dizer contrário, mas que o nosso coração está sempre voltado para Ti. Amém. Nós estamos Te agradecendo, Senhor, porque sabemos que temos um futuro que está nas Tuas mãos. Amém. E que sabemos que vai ser primoroso, maravilhoso, e que mais para frente nós poderíamos lembrar de todo esse tempo e dizer: nós vencemos. Amém. Da mesma maneira que Tu venceste. Amém. Cremos em Ti, Senhor, e nós estamos Te agradecendo em tudo.
no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Amém. Queridos, que prazer a gente poder compartilhar esse tempo junto. Eu sempre me sinto tão bem depois que a gente ora junto aqui, né? E eu falo isso lá de casa, quando eu faço de lá uma live, e daqui da igreja também. O ambiente é um ambiente cheio da presença de Deus. E graças a Deus. Obrigado, pastor Cláudio, pastor Rodrigo, pastor Dirmã, por fazerem parte desse encontro dessa noite. Se você foi abençoado, deixa aí o seu comentário. E se você ainda quer saber mais informação, quer conhecer um pouco mais de nós aqui da igreja, basta você deixar qualquer contato seu aí, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Deixa aí uma informação, a gente vai fazer contato com você, vai te dar alguns caminhos, talvez um link para você conhecer um pouquinho mais da igreja. Se você ainda não assinou o nosso canal do YouTube, assina lá, para você se inscreva, né, para você ficar sabendo de tudo que a gente está fazendo, que é tão importante, que pode abençoar a sua vida. Se você conhece alguém que precisa de uma palavra de encorajamento, convida para a igreja, só que para a igreja online, para a igreja virtual que está acontecendo através da internet. Tá? É um prazer imenso poder entrar um pouquinho aí na sua história, na sua vida, e eu espero que essa noite tenha sido marcante, abençoadora, que a sua família viva um tempo de paz, que essa seja uma noite maravilhosa, que você tenha descanso, que você durma bem, né, e acorde para uma semana nova que Deus preparou para você. Amém? Deus abençoe e até a próxima.